Olá pessoal, meu nome é Ale Barello e eu estou aqui para falar sobre 2016. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: este não é um vídeo de previsões para 2016 e ao longo dessa nossa conversa eu vou acabar explicando isso para vocês, só que não entendam isso como um território aí das previsões, tá? Eu tenho aqui uma cola, eu vou olhar para essa cola de vez em quando e vocês me perdoem aí, mas eu preciso pelo menos saber o que eu já pontuei aqui para conversar, tá? Então é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho para perguntar para vocês é assim, o que acontece numa virada de ano solar? Então, a gente convencionou um calendário, a gente tem esse calendário como certo e perfeito. Existem várias correntes diferentes que tratam do assunto, então calendário lunar, outros tipos de calendário de povos específicos que não utilizam o ano solar como base. Então, eu pergunto para vocês, o que vale para começo de conversa? O calendário do ano solar, então mudou de ano, parece que mudou tudo, ou o calendário cósmico, o calendário do universo? Bom, a boa notícia é que a gente pode usar qualquer um deles, porque eles são símbolos de alguma coisa que a gente define, isso num primeiro nível, num nível individual. A má notícia é que mesmo que você defina um calendário seu como certo e absoluto, então tá, eu uso o calendário das 13 luas. Tá bom. Acontece que existe toda uma energia coletiva que empurra algumas decisões. Então, você pode usar um calendário lunar, você pode ser um outro tipo de povo que tem outro jeito de contar esta data, mas de qualquer maneira, as coisas externas vão influenciar sua vida. E aí a gente precisa fazer um consenso, precisa juntar tudo isso e chegar a uma conclusão. E mais do que chegar a uma conclusão, a gente precisa aproveitar tanto a onda coletiva quanto as nossas decisões do universo interno. Quando a gente fala de um calendário cósmico, por exemplo, a gente está falando de um calendário do universo. Que universo? Universo externo ou universo interno? Em que dimensão? Da terceira dimensão? De qualquer outra? Então, tenham em mente que tudo acaba sendo único e tudo é um conjunto. Você pode estabelecer datas para você. Eu costumo dizer para as pessoas que fazem aniversário, feliz novo ciclo. Para mim faz muito sentido que meu ano pessoal comece no dia do meu aniversário. Isso vale internamente e numa porção muito pequena, porque no final das contas eu acabo tendo no dia 18 de outubro, ou no dia 17 de outubro, eu não posso dizer que é primeiro do ano, de que ano? Do meu ano, apenas isso, tá? Então vamos lá. Claro que eu olhei, lógico que eu olhei, eu tenho olhos e eu olho, e eu olhei várias páginas, vários sites, várias pessoas nas quais eu até confio bastante, falando que entendem de determinados assuntos, falando sobre previsões para 2016. O que estava me interessando não eram as previsões, mas era o fundamento que baseava estas previsões. Então eu descobri algumas coisas aqui, isso vai fazer sentido para a minha explicação daqui a pouco da onda e dos padrões, tá? Então vamos lá. Eu descobri que este é um ano número 9. Então, para as pessoas que trabalham aí com previsões se baseando em numerologia, este é um ano 9. Por que 9? 2016. Então, 2 mais 0 igual a 2, mais 1 igual a 3, mais 6 igual a 9. Somando os algarismos do ano 2016, isso totaliza 9, tá? No tarô, o 9, que as previsões de tarô para o ano, para todos os anos, elas se baseiam nessa soma de números. Então, o que é um 9? Um 9 é uma carta que... o 9 é o eremita. Então,
a carta eremita é a carta número 9. Ok. Para a astrologia, o ano não começou ainda. O ano vai começar dia 21 de março. Mas, então, 2016. 21 de março de 2016 a 20 de março de 2017 será regido pelo Sol. E no horóscopo chinês, na tradição chinesa, este, que também não começou, o ano não começou, a gente está falando aqui no dia 6 de janeiro, dia de Reis. O ano novo chinês começa em fevereiro e será o ano do macaco de fogo. Muito bem. O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que existe uma tendência da consciência coletiva a acreditar que, bom, e com suas bases, não é apenas uma crendice. Então, tire toda essa coisa de crendice no meio. Cada um que fala sobre isso tem suas razões, seus motivos, seus estudos, suas pesquisas. Então, eu não estou colocando crendice como uma palavra negativa. Estou dando devido valor para ela na questão de crença, tá? Então tá, pode ser que crendice tenha ficado estranho. Eu retiro o crendice e coloco a palavra crença. A crença coletiva dessas, todas essas linhas aí que eu citei, da numerologia, da astrologia, do tarô e do horóscopo chinês, fala duas coisas. Primeiro, um 9. Um 9 representando, então, final de um ciclo. Por que é final de um ciclo? Porque o nosso sistema é decimal. E aí, nada que existe depois do 9 vira um 1 de novo, volta-se à unidade. Então, o ciclo iria de 1 a 9. O 10 já é um 1 numa escala acima, tudo bem? Então, 9 é um final de ciclo. E as outras coisas aqui? No tarô é o eremita. Na astrologia será o ano do Sol, quando entrar o Sol no signo de Áries, então no dia 21 de março. E no horóscopo chinês é o macaco de fogo. O que isso parece pra gente, né? Que vai ser um ano muito de fogo. Elemento, fogo. É um fim de ciclo, um término de ciclo, regido, então, pelo fogo. Bom, fogo, particularmente, aí vai falar comigo, com as minhas, o meu sistema de crenças, o meu sistema todo de significados e de arquétipos. O fogo, para mim, tem a ver um pouco na parte branda dele com luz e um pouco com um elemento que é perigoso se mal utilizado. Aquele mesmo fogo que serve para cozinhar, que serve para alimentar, que serve para aquecer, ele também é total e completamente devastador. Então, vamos começar aqui a falar de o que isso tudo quer dizer. Isso tudo quer dizer que, juntando-se então as crenças da consciência coletiva, que querendo ou não empurram cada individualização para um tipo de tendência e para que entre numa onda e para que se estabeleça num padrão, juntando tudo isso, 2016 então é o ano dos resultados visíveis. Quando você pensar em número 9, ou quando você pensar em fim de ciclo, não pense em fim de ciclo como término, ruptura, dor e quebra. Tem um outro aspecto muito mais fácil de potencializar e de aproveitar, que é a colheita. Qual é o fim do ciclo? O fim do ciclo na natureza, o fim do ciclo neste planeta em que nós habitamos agora. O fim do ciclo natural é a colheita. Então, este é o ano. E colheita é o quê? É resultado de plantio. Você veio plantando durante um tempo e agora você tem a colheita. Você tem o resultado das ações que você fez num determinado período, num bloco de tempo. E aí sim a gente está limitando isso ao tempo que faz parte da nossa dimensão. Bom, se 2016 é o ano dos resultados visíveis,
A gente pode ter muitas coisas positivas individualmente e pode também ter muitas coisas negativas individualmente. Como positivo, coisas alinhadas com os seus propósitos e como negativo, coisas desalinhadas com os seus propósitos. Agora, uma observação importante. Será que você se lembra de tudo que você plantou nesse tempo? De tudo que você semeou nesse tempo? Não pense que essa colheita é relativa ao que você acabou de fazer, ao que aconteceu em 2015, 2014, 2015. Essa colheita é a colheita e esses resultados são os resultados de um ciclo inteiro. De quanto tempo? A gente está se baseando aqui no número 9. Ah, então são 9 anos? Pode ser. Mas é um determinado bloco de tempo. Num determinado bloco de tempo, você vai ter um resultado inteiro. Um pacote completo. Seu celeiro vai ficar cheio. Ou talvez seu celeiro fique vazio. Ou talvez seu celeiro fique cheio de joio. Será? Será que... Como é que tá isso tudo? Bom, não dá mais tempo de consertar. Agora é lidar com o que veio de resultado. E pensar que um fim de ciclo, então, o ano da colheita, o ano dos resultados visíveis, é extremamente produtivo para a gente aprender o que é que vai fazer na hora de semear para os ciclos seguintes. A gente semeia, tem um tempo de espera, tem toda uma circunstância aí que nos leva a ter que cuidar da terra, ter que adubar, parar de semear, manter, limpar. Mas depende muito de como é que você começou isso tudo. Então, muitas coisas estacionadas podem ter um resultado agora. De repente, aquelas sementinhas eram mais lentas. Algumas coisas que a gente planta no nosso jardim, na nossa horta, por exemplo, crescem mais rapidamente, não é? Então, se você plantou salsinha, você vai ter salsinha antes de ter milho, por exemplo. E também depende da época, e aí depende de um monte de fatores. Então, como é que isso se relaciona com a questão do individual e do coletivo? E por que é que eu não estou falando em previsões e estou falando em padrões? Bom, porque a gente pode escolher o que a gente quer fazer no ano. Você tem essa liberdade de escolher como é que vai ser o seu ano. Independente do número 9, independente do Sol regendo astrologicamente, independente do macaco de fogo, que para mim parece personagem de anime, independente do eremita, você pode escolher como vai ser seu ano. Mas, de qualquer forma, você está inserido num contexto que faz com que você tenha que aproveitar ou lidar com os recursos externos. Então, esses recursos externos são os padrões coletivos, são os padrões de crenças coletivas. E os recursos internos são todos aqueles que vão fazer com que você defina o que você quer para o seu ano, o que você quer como meta, como objetivo. Ou, de repente, tem gente que não tem meta nem objetivo, que simplesmente fica no deixa a vida me levar. Ok, quem fica no deixa a vida me levar, aproveita só a onda, só o que está vindo da consciência coletiva, tá? Bom, essa história toda aí, então, que não são previsões para o ano, eu vou falar de padrões e de tendências coletivas e você vai definir o que é que você vai fazer e escolher em nível individual. Não começou agora. Então, a gente tem aí um ponto muito importante que foi a calibração da energia do planeta no ano passado. Então, isso tudo já começou a mexer e a lidar aí com circunstâncias e situações e pelo que acontece na minha vida e por tudo que ouço e vejo e pelas relações que eu tenho com as pessoas e que me contam coisas, já tem uma mudança significativa e em alguns aspectos até muito complicada desde a calibração para cá. Quem me lembrou isso foi a Yara, no ano passado, falando sobre isso, sobre esses movimentos bruscos aí, e aí eu me liguei, pois tem a calibração no meio do caminho. Então a gente vem de um movimento
que mudou o padrão energético e a gente ainda está com dificuldade para lidar com isso. Este movimento que começou o ano passado, na calibração, ele dura mais 2 anos. Então, nós temos mais um componente para colocar nessa equação da onda e das nossas decisões, tá? O que eu quero dizer para você, de alguma forma, é que, independente das suas decisões para o ano de 2016, você tem que achar um jeito de adequar essas decisões à onda, surfar na onda certa. Se a gente sabe que determinados padrões são estabelecidos pela consciência coletiva e a gente não aproveita isso, a gente fica à mercê de qualquer circunstância externa. Então, o que é inteligente fazer? Inteligente é olhar em volta e adequar os seus propósitos ao padrão. Que padrão? Padrão de caixinha? Fazer o que todo mundo faz? Não. Descobrir o que é que está acontecendo e usar isso ao seu favor. Então, se você estivesse no meio do oceano, num veleirinho, e você tem uma vela e está sozinho, você vai ter que observar o padrão. Que padrão? Do vento. Ou você não vai para lugar nenhum que tenha definido anteriormente. Você vai ficar à sorte do padrão. Agora, se você começa a observar a direção do vento, mesmo que você esteja perdido, você consegue recalcular a sua rota e usar este vento ao seu favor. E é essa a ideia, que a gente olhe esses padrões todos e que a gente adeque as nossas intenções, os nossos objetivos ao que é mais fácil. Exemplo 1. Se nós estamos falando de um padrão coletivo que dá conta que é um ano de resultados e de potencializar e de receber o que você plantou, semeou, cuidou durante todo um ciclo, é uma boa ideia começar coisas muito novas? Será que é? Você tem força suficiente para lutar contra o padrão coletivo? Contra a consciência coletiva? Tem? Bom, se você tem, vai fundo. Se você acha que padrão externo, consciência coletiva, é alguma coisa que vale a pena pelo menos ser olhada e observada, é melhor que você adeque os seus planos, que ao invés de começar uma coisa nova, completamente do zero, agora, que você pegue alguma coisa que estava em andamento e que você precisa de um resultado. Então, não sei se é a hora de reinventar a roda, não sei se é a hora de começar alguma coisa muito diferente, não sei se é a hora de partir para um desafio do zero. Algumas circunstâncias na vida empurram a gente para isso. Tá cheio de gente que está começando uma nova carreira, que está começando, Mas peraí, calma. Isso também me faz pensar o seguinte: quem está começando uma faculdade agora? Semeou também, né? Então, não é que você não pode começar nada novo. É que você tem que pensar se o que você está começando é resultado do que você já fez ou se é do absolutamente nada. Então, você acorda um dia e fala: hoje eu não quero mais ser brasileira, hoje eu quero ser americana. Bom, se você não fez nada durante esse tempo para que isso acontecesse, você vai ter que fazer uma força muito grande para mover esta energia. Agora, se você já vem com esta ideia e decide, é hoje que eu vou fazer, percebe que o resultado é diferente. Então vai depender da circunstância da vida de cada um, tá? Então, surfando na onda é o nosso próximo assunto aqui. E agora a minha cola diz que a gente precisa falar dos padrões em geral do ano de 2016. Bom, nos relacionamentos, e aí eu não vou falar especificamente de relacionamento afetivo, de relacionamento familiar, de relacionamento social, eu tô falando de relacionamentos em geral, tá? É importante ter em mente que tudo vai ficar com grande visibilidade. Então, talvez você perceba mais facilmente os erros dos outros, talvez você seja mais crítico, talvez você perceba mais facilmente os acertos dos outros, talvez você agradeça mais, talvez você dê mais crédito.
Agora, nada é um movimento apenas da gente para o outro. O outro também vai estar vendo isso na gente. Tenha isso em mente. Os seus erros estarão mais evidenciados, os seus acertos estarão mais evidenciados. É um ano de visibilidade. Talvez não seja uma boa ideia esconder coisas das pessoas com as quais você se relaciona, porque vai ficar aparente e aí vai ficar muito estranho você achar que o outro não está vendo e ele estar vendo e ter total e absoluta ciência do que está acontecendo. Ano de visibilidade. Finais de ciclo também, por padrão, porque é tudo uma onda, são espirais, são pilhas de informação, a gente fala absolutamente tudo isso no movimento Era de Cristal e Universidade. Já escrevemos sobre isso, já gravamos vídeos sobre isso, já fizemos encontros sobre isso, das espirais, das pilhas de informação. Esqueci o que eu ia dizer, me lembrei do que eu ia dizer. Tudo isso, todos esses padrões, então, num ano como este, levam a crer que as pessoas estarão muito interessadas em mostrar o que sentem. Então, espere mais abraços, espere mais convites, espere mais recusas, espere mais bloqueios, espere mais exclusões. Vai ficar evidente o que as outras pessoas sentem por você e você nunca vai ver com tanta clareza como agora o que você acha dos outros. Também ponto importante. E será que é uma boa ideia agir num ano de fogo com agressividade? Ou será que é bom você agir sendo um pouco mais calmo, brando, tranquilo? Porque fogo, né, gente? Fogo é fogo. Então, aquele fogo que alimenta também acaba com uma floresta, também devasta, também faz tudo virar pó. Então, seus erros serão evidenciados, seus acertos serão evidenciados, você consegue ver o que o outro sente por você, você vê o que sente pelo outro e tenha muito cuidado ao expor isso. Eu tenho problemas sérios com pessoas que falam que sinceridade é tudo na vida. Também acho. Sinceridade é tudo na vida. Mas você não precisa ser um elefante numa loja de cristais. Tem 1000 maneiras de dizer alguma coisa sem ferir o outro, sem magoar o outro. E as coisas que a gente faz têm um resultado. E este é o ano do resultado. Não vai ficar para o ano que vem. Então, não desafie as pessoas. Não magoe as pessoas, a menos que você realmente queira romper isso. Então, faz e assume. Assume o que você acabou de fazer, tá? Bom, negócios. Negócios, eu tô tomando aqui como negócios a questão de interação, tá? Interação. Então, você pode fazer um negócio no seu trabalho, você pode fazer um negócio nos aspectos financeiros e econômicos, você pode fazer um negócio sem dinheiro envolvido. Então, eu tô falando de interações, sejam troca, venda, serviços, doações e todas essas interações. Minha gente, pare de falar A se você quer falar B. Se você é um profissional que trabalha com vendas, então diz logo para o seu cliente que seu objetivo é vender. Não engana, tá tudo muito visível. Se você quer oferecer alguma coisa, ofereça. Se você não tem dinheiro, diga, eu quero isso aqui, mas eu quero por menos do que está valendo, por menos do que está oferecido. Eu preciso disso. Qual é o jeito que a gente vai fazer para que eu consiga e você não se dê mal? Então, diga o que você tem a dizer, seja claro. Muitas pessoas vão fazer excelentes negócios, trocas, interações durante o ano de 2016. E ainda bem que muita gente vai se dar mal, porque se você é o tipo de pessoa que fica o tempo inteiro tentando convencer os outros por um caminho meio torto e no final das contas o que você quer não é nada daquilo, vai ficar claro e aí não vai ter mais negócio contigo. Então, é bom que isso aconteça, eu acho ótimo que isso aconteça.
As trocas estão favorecidas, então é um ano de troca, é um ano de permuta, é um ano de novos modelos, é um ano de possibilidades aí de você conseguir então iluminar aspectos dos relacionamentos chamados negócios que não existiam antes. Então, talvez grandes ideias e grandes soluções apareçam. Se você vem vindo aí, é um profissional liberal, vem vindo com um trabalho, um resultado muito aquém do que você espera, faz uma retomada aí de ciclo, veja o que é que você plantou. Dá tempo de mudar estratégias, não dá tempo de mudar o que você já plantou, tá? Então, diversifica, facilite a vida das pessoas, facilite a vida das pessoas em termos de negócios. Exerça o seu trabalho, seu serviço, seja você um empregado, seja você um empreendedor, seja você o que for, alguém que trabalhe em algum lugar voluntário, enfim. Faça os seus negócios de modo a aumentar a possibilidade das pessoas chegarem até você. Esquece um pouquinho as suas regrinhas, porque, presta atenção, se é um ano de resultado, tá todo mundo tendo resultado. Então, de repente, aquele cliente que estava muito entravado, ele também está tendo resultado. Se o plantio dele foi bom, a colheita dele vai ser boa e ele agora pode investir no seu produto, no seu serviço, na sua empresa. Então, facilita a vida de todo mundo que tiver ao seu redor, tiver no seu escopo de trabalho e de serviço. Não desdenhe, tá na hora de dar sim o desconto, tá na hora de facilitar, tá na hora de achar um jeito de realizar o seu trabalho. Tá todo mundo colhendo, tá todo mundo com o resultado na frente. Então, é legal, é um ano de... Eu acabo achando que é um ano de prosperidade. Tem muita gente que não vai colher nada, ou que só vai colher o joio. Colheu o joio, ou tá tudo estragado, ou não adubou o suficiente e tá tudo muito ruim. E aí cabe a gente olhar, mas isso é pro próximo tópico aqui. Saúde. As questões de saúde, as questões ligadas ao corpo físico de todas as individualizações, então não estou falando só de seres humanos, estão muito ligadas à superfície. Ano de resultado, um resultado iluminado, né? Resultado visível. É um ano onde as coisas vão ficar à flor da pele, vão subir à superfície, estão na superfície. Com raríssimas exceções, você vai deixar de saber de alguma coisa que está fazendo mal internamente no seu organismo. Então, as coisas estão à flor da pele, na pele, inclusive, e toda essa questão aqui da consciência coletiva relacionada a sol, relacionada a fogo, também tem a ver com pele. Cuidados com a sua pele, coisas que afetam a pele. Então, se hidrate internamente com muita água. É um jeito, né? Então, tem dois jeitos aí. Tem o fogo, que é alimentado pelo ar. Tem o fogo que é apagado pelo ar. Tem o fogo que é apagado pela terra. Tem o fogo que é apagado pela água. E tem aquele tipo de fogo que não é a água que apaga. É um outro elemento aí que vai apagar esse fogo. Mas me parece que o fogo é alguma coisa que a gente tem que tomar cuidado com as questões mais externas, mais visíveis. E o que pega primeiro é o externo. Então, vai aparecer primeiro externamente na superfície e vai também afetar primeiro na superfície, tá? Muito bem. Bom, falando da sociedade, eu não consegui desligar a palavra pele, a tecidos em relação à sociedade, de tecido social. Esse tecido social está muito afetado já. Ele já vem se rachando, ele já vem se diluindo, não é de agora, isso de 2012 para cá, a tendência é que ele rache. Eu acredito que este ano seja um ano muito complicado para as questões sociais. Complicado para quem está fazendo errado, né? E excelente para quem quer alguma coisa nova, que está além
da pele, que está no nível interno e precisa florescer e precisa brotar. Esse tecido social comprometido vai ficar evidente e tá purgando, e tá com feridas, e tá com descascando, e tá com erupções, e a coisa vai aumentar, 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 até o ponto que eu espero que aconteça, mas não sei se vai acontecer, que é um ponto de rompimento. Lembrem-se que isso são padrões. A consciência coletiva empurra. O próprio fato de estar descrevendo estes padrões acaba consolidando algumas ideias. Então, eu peguei o que está aí evidente de padrões e agora eu estou definindo para você neste vídeo. Então, isso é mais um pinguinho mínimo dentro da própria consciência coletiva. Então, no que diz respeito à minha parte, à minha opinião, eu espero que rompa. Eu espero que rompa. Quanto mais rápido também aparece o novo e a gente tem condição de olhar este caos e refazer, reconstruir ou achar modelos novos. O que eu não sei se dá para aguentar muito mais tempo é a manutenção desse tecido tentando ser remendado, costurado, coloca esparadrapo, coloca super bonder, costura aqui, remenda ali, tira de um pedaço para cobrir o outro e descobre o outro e deixa o outro exposto e aparente em carne viva. E isso está acontecendo na política, isso está acontecendo com o poder, isso está acontecendo com a economia, isso está acontecendo com os benefícios sociais, está acontecendo em todos os aspectos sociais deste tecido social. Tira de um lado para colocar no outro. E eu não estou colocando a questão brasileira, não. A gente está vendo uma mudança, uma mudança de povos, de local, andando por esse tecido aí planetário. O planeta também está sofrendo deslocamentos e coisas nesse sentido. Então, a sobrecarga em determinados pontos desse tecido. Eu não sei se isso é benéfico. Eu não sei se isso é maléfico para o tecido do planeta. E nem vai dar para saber isso agora. Isso é uma coisa para a gente ver no padrão de anos para frente. O que a gente pode falar com certeza absoluta é que as mudanças estão ocorrendo. E vamos ter que dar conta de lidar com isso. Tá? Então não tem outro jeito. Em 2012 a gente já falava disso, né, das coisas rompendo, rachando, ruindo, e parecia que estava muito longe de acontecer. Não tá aqui, tá agora, 2016. Tudo isso porque 2017 é um ano-chave. Eu não sei se é interessante falar disso agora, mas 2017 é um passo acima. O que aconteceu em 2012 é tudo uma preparação aqui para 2017. A gente vai ter um ano inteiro para conversar sobre isso, mas antes a gente precisa dar conta de viver 2016, bem vivido, né? A gente teve 4 anos solares para fazer um ajuste, 16 incluído, e isso tudo vai representar a subida na espiral em 2017 visível. Então, vamos ver se a gente vai dar conta de se sair bem em 2016. Aqui. Bom, então, aproveitando a onda, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aproveitar a onda. Então, eu falei para vocês das tendências, eu e minha cola, as tendências de relacionamentos, negócios, saúde, das tendências sociais, tá? E agora eu quero contar para vocês o que é que eu vou fazer para aproveitar a onda, tá? Se servir para você, use. Se não servir para você, descarte. Que, aliás, é uma ordem de 2016. Serviu, use. Não serviu, descarte. Vamos lá? Bom, a onda fala de 2 aspectos. A onda fala do aspecto fogo, né? Que tem 2 vertentes. A vertente iluminar, então estamos falando de luz, e a vertente queimar, estamos falando do elemento fogo. Então, um aspecto brando e um aspecto duro da mesma questão. E
A segunda coisa que esta onda fala é da colheita, do fim de ciclo, que eu quero que você transforme na sua cabeça como colheita e resultado, não como término. Resultado. Vai fazer muito mais sentido para as tendências e para os padrões do que você falar de fim de ciclo, término, fim de ciclo como término. Pense neste fim de ciclo de 2016 como colheita e resultado, tá? Então, o que eu vou fazer? Se a gente tem um aspecto de luz envolvido, também um aspecto de fogo, eu posso usar este aspecto para procurar as minhas sombras, para lidar com as minhas sombras, para iluminar coisas que eu não estava vendo, iluminar num momento e queimar as que não me servem no outro. Percebe como é legal a gente usar essa onda para os nossos propósitos? A segunda coisa que eu posso fazer é auxiliar a iluminar outras sombras. Mas espera aí, não é aconselhar, não é criticar, não é apontar o dedo. É servir como farolzinho para que o outro veja. E como é que ele vai ver? Ele vai ver tanto mais na medida em que eu conseguir gerar luz em mim. Então, se eu sou lá uma lampadinha LED muito pequenininha, eu posso me munir de energia e não falar assim: oi, fulano, estou vendo um defeito na sua vida, estou vendo um aspecto não iluminado na sua caminhada. Vamos lá tratar de resolver isso? Não, simplesmente acenda a sua luz e deixe que ele veja. Ele é responsabilidade dele, você é sua responsabilidade, tá? Então, iluminar as sombras dos outros, do caminho, não significa apontar e dizer o que é que precisa ser modificado. É com a sua energia, você vai gerar luminosidade e aí dá possibilidade para que o outro, se quiser, lide com as suas questões. Tudo bem? Não é convencer, não é nada disso, nem sugerir. É simplesmente iluminar, ser mais potente em termos de luz do que você é no momento, tá? Eu vou também aproveitar então a época de colheita para passar régua em coisas que estão pendentes. Então, o que eu posso fazer nesse sentido? Eu posso perdoar de verdade, né? Porque aquele povo que diz eu perdoo, mas eu não esqueço, é meio complicado. Eu posso romper mesmo. Eu posso decidir, eu posso tomar um lado, eu posso escolher uma posição e sair de cima do muro. Eu posso arquivar coisas, situações, então tá, isso faz parte do meu passado e chega, não vou ficar mais vivendo isso, acabou. E eu posso também me desfazer de coisas, jogar fora, doar, reciclar, eu posso exterminar. Então vamos aproveitar a energia do fogo também para exterminar algumas coisas. Que legal que a gente não precisa só do fogo para alimentar, que a gente pode usar o fogo também para tornar pó algumas coisas que não servem mais para a nossa caminhada. Talvez tenham servido num determinado momento e agora não servem mais. Então é uma energia poderosíssima, tá? A consciência individual, que é essa que faz com que você determine o que você quer para 2016, como será seu ano de 2016? Será como você quiser, consciência individual. Ela te dá, então, ela tem dentro dela o livre-arbítrio. Você vai decidir como é que você quer fazer este ano, este 2016. A consciência coletiva é, então, a onda não te dá livre-arbítrio, mas te dá a possibilidade de subir nela e utilizar. E aí, individualmente, eu digo para você o seguinte: no aspecto individual, aquele que definir dentro dos seus propósitos de ano que vai iluminar os seus aspectos, que vai iluminar o ambiente, sem apontar, sem julgar e sem criticar, mas vai iluminar o ambiente e favorecer
o fato dos outros enxergarem coisas que não estavam vendo. E aquele que se dispuser a levar, a andar no caminho da sombra para gerar luz, ele está aproveitando a onda. Tudo bem? O que é andar no caminho da sombra para gerar luz? Então, que legal que você tem um monte de amigos legais, iluminados, que pensam como você, né? Cada uma dessas pessoas pode tomar para si a responsabilidade de ir para lugares menos iluminados. Porque é assim que a gente faz a diferença. Não é andando entre iguais. Pensa bem se um médico pode atuar num espaço onde está todo mundo absolutamente saudável. Parece que não, né? A menos que ele só trate de manutenção da saúde, que é o que deveria ser a medicina no final das contas. Mas que sentido tem você que tem um pouquinho de vontade, eu não vou dizer que você tem luz ou não tem, porque todo mundo tem, mas você que tem facilidade de gerar esta luz, que sentido tem você ficar apenas do lado dos seus iguais? Onde será que você é útil? Onde será que você é necessário? Onde será que você deve atuar? Onde vai fazer sentido toda essa energia que você tem dentro de você, essas informações? Informação é igual a energia. Vai fazer sentido em lugares menos iluminados. Então, é uma oportunidade incrível para você sair do lugar, continuar trocando experiências com seus iguais, mas atuar como os aparentemente diferentes no momento, que estão precisando de feixes de luz para conseguir olhar os seus próprios aspectos. Tá? Por outro lado, aquele que definir que não vai fazer nada individualmente, bom, então tá, eu não vou traçar meta nenhuma, eu não vou traçar objetivo nenhum, deixa a vida me levar. Esse cara vai se dar mal? Não, ele vai ficar sujeito à onda coletiva, aquela que não deixa o livre-arbítrio atuar. Então, ele vai ser iluminado, ele vai ser evidenciado. Iluminado e evidenciado, ele vai ser iluminado pelo coletivo, né? Então, uma pessoa que está iluminada naquele momento, que está em evidência naquele momento, tem duas possibilidades. Ou ela vira uma celebridade, todo mundo reconhece as coisas legais, ou o coletivo acaba olhando apenas os defeitos. E aí vai ter gente no final de 2016 reclamando de bullying coletivo. Nossa, esse ano as pessoas me julgaram. Bom, saia da posição passiva e vá para o outro lado, o lado de iluminar os seus aspectos, o lado de andar em locais menos iluminados e gerar luz para os ambientes. 2016 acabou minha cola. 2016 é um ano de excelentes oportunidades. Se isso vai dar certo, se vai dar errado, se vai funcionar, se não vai, eu não sei. Vai depender de como é que você, com seus propósitos, vai aproveitar os padrões. O que eu digo para você com certeza absoluta é que a gente não vai sair igual dessa experiência. Um ano de fogo, um ano de luz, um ano de colheita de resultados. Estou muito curiosa para saber o que eu plantei. É um pouquinho assim, com frio na barriga, mas estou muito curiosa para saber o que eu plantei nesse ciclo. Não me lembro de tudo. Quanta coisa eu sei e quanta coisa eu não sei do que eu plantei, não me lembro. Sei lá, quanta coisa eu joguei, quantas sementes eu joguei sem consciência. Então eu vou ficar me lembrando esse ano de tudo que chegar, vou ter que me lembrar muito de agradecer aquilo que tiver, que esteja alinhado com os meus propósitos de hoje. Nossa, e vou ter que pedir muito perdão também para tudo que vier desalinhado, porque fui eu que fiz. Não foi ninguém, fui eu que fiz. Esse ano é apenas o ano do resultado. Então eu estou curiosa, mas eu estou muito motivada, porque também é um ano da gente poder iluminar aspectos. E isso é sempre muito, muito positivo. A onda diz isso, o padrão diz isso, as pilhas de informação dizem isso. Basta que a gente pare
e aproveite. Eu desejo, mais do que nunca, que em 2016 você verdadeiramente seja luz. A gente não para de repetir isso, vai fazer muito sentido, tenho certeza absoluta. Um beijo, 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 um abraço em cada um de vocês. E começando o meu ano de 2016, primeiro, muita gratidão. Segundo, desculpa qualquer coisa, tá? Beijo, tchau.